A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo à nossa segunda aula sobre o livro de Apocalipse. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para que você seja informado quando um novo vídeo for postado no canal. Deus abençoe a sua vida. Então, iniciemos a aula olhando para o capítulo 2 de Apocalipse. O capítulo 2 do livro de Apocalipse menciona 4 das 7 igrejas que vamos tratar. Depois, na próxima aula, falaremos de mais 3 igrejas. Durante o estudo do livro de Apocalipse, vamos nos deparar com muitas figuras e até mesmo com muitos números, que alguns poderiam dizer que isto é uma numerologia. Todavia, eu quero me atentar apenas ao significado disso e não a uma ciência específica de numerologia ou de simbologia. Vamos nos atentar ao que significa estas figuras ou estes números pelos quais vamos estudar. A princípio, o número 7, que aparece diversas vezes no livro de Apocalipse, tem um significado de completude, de algo que foi completo porque Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Consequentemente, a obra da criação esteve completa no 7º dia. Então, o número 7 para nós significa o número de Deus, o número da perfeição. Portanto, vamos observar quantas vezes aparece o número 7 no livro de Apocalipse. Veja, 7 igrejas, 7 Espíritos de Deus, 7 candelabros de ouro, 7 estrelas, 7 lâmpadas, 7 selos, 7 chifres, 7 olhos, 7 anjos, 7 trombetas, 7 trovões, 7.000, 7 cabeças, 7 coroas, 7 pragas, 7 taças, 7 montanhas e 7 reinos. Bom, vai aparecer muitas vezes o número 7. Em muitas destas ocasiões, ela está demonstrando a totalidade, ou a completude, ou a perfeição daquilo. O capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse tratam das 7 igrejas da Ásia. Então, isto representa para nós a completude da igreja, ou seja, estas mensagens servem para todas as igrejas, em todas as suas épocas e em todos os estilos de igreja que nós conhecemos. Eu quero retomar um pouco do contexto histórico antes de prosseguirmos. João, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, foi morar na cidade de Éfeso, logo após a destruição de Jerusalém. Foi durante o reinado de Domiciano, por volta dos anos 81 a 96 d.C., que a adoração ao imperador se tornou pela primeira vez uma questão crucial para os cristãos. Em nenhum lugar isso aconteceu com mais intensidade do que na província romana da Ásia, ou seja, na Ásia Menor, região a qual as 7 cartas se dirigiam em primeiro plano. Obviamente estas cartas têm mensagens que servem para a igreja de Jesus em qualquer época da história, mas a princípio ela tinha sim uma mensagem direcionada e muito específica para aquela região em particular. Eusébio de Cesareia registrou que João foi enviado a Patmos por Domiciano e retornou para Éfeso quando os banidos injustamente pelo imperador foram libertados por seu sucessor, o imperador Nerva, por volta dos anos 96 a 98 d.C. Então estima-se que João ficou exilado por volta de 4 anos, quando ele já tinha mais de 90 anos de idade. A ilha de Patmos ficava no mar Egeu, cerca de 90 quilômetros da cidade de Éfeso. Para lá eram enviados criminosos, pessoas condenadas. No caso, João foi enviado para lá porque havia sido condenado pela sua fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Lá na ilha de Patmos, o Senhor se revela a João e manda que ele escreva 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. São estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Como já dissemos, o número 7 é representado pela plenitude, pela perfeição. Havia muito mais que 7 igrejas cristãs na província romana da Ásia, mas a mensagem para essas 7 igrejas representam a totalidade da igreja de Cristo. 7 significa perfeição ou plenitude. Sabemos que havia muito mais do que 7 igrejas na Ásia. Todavia, estas 7 mensagens representam a mensagem que a igreja de Cristo precisa para aquela época e que também precisa para os dias de hoje. Ou seja, é uma mensagem completa, abrangente, aplicável aos nossos dias. Essas cartas eram cartas literais, cartas verdadeiras, que foram escritas e enviadas às igrejas daquela época. Todavia, com o passar do tempo, elas foram reunidas e colocadas num documento. Esse documento é o livro de Apocalipse, que para nós hoje estão no capítulo 2 e no capítulo 3. Então as 7 igrejas estão apresentadas ou representadas nestes 2 capítulos que vamos começar a estudar.
Recapitulando como foi dividido o livro de Apocalipse. Capítulo 1, as coisas que vistes. Capítulo 2 e 3, as coisas que são. É o que nós vamos estudar hoje, capítulo 2, falando sobre as coisas do presente, que estão relacionadas à igreja daquela época e que também é a igreja de hoje. E depois vamos falar das coisas que hão de acontecer, que estão entre os capítulos 4 até o capítulo 22. Por que os primeiros capítulos do livro de Apocalipse são direcionados à igreja, ou às 7 igrejas? Interessante notar que Deus primeiro começa a falar do julgamento com a sua igreja, com aqueles que tiveram contato com a sua palavra, com aqueles que têm a responsabilidade de levar a sua palavra adiante, para depois ele tratar com toda a humanidade. Então Deus cobra primeiro de nós. Olha o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E, se primeiro começar por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Antes de querer tirar o cisco do olho dos outros, precisamos analisar a nossa vida. Se não tem uma trave no nosso olho, se não tem um pedaço de madeira enorme no nosso olho. Queremos tirar um cisquinho do olho dos outros, mas precisamos nos autoavaliar. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim participe da ceia, coma deste pão e beba deste cálice. Primeiro Deus julga a sua igreja, primeiro Deus traz a mensagem para o seu povo, para depois cobrar dos demais. Isso significa dizer que nós precisamos ser exemplos, não podemos ser como eles, e Deus não vai deixar passar batido se nós estivermos agindo como eles. Cristo se apresenta a João como sendo aquele que anda e que está entre os 7 castiçais, que a explicação já foi dada no capítulo 1, no versículo 19, que estes castiçais são as 7 igrejas, que as estrelas que estão nas mãos do Senhor são os anjos dessas igrejas. Vamos falar um pouco mais sobre esses anjos mais à frente. Mas Jesus está entre as igrejas, entre os 7 castiçais. Ele está no meio delas. Ele não está fora delas. Ele está observando o que acontece nas igrejas. Ele vai revelar aqui o que ele está vendo dentro das igrejas. Saiba que a salvação é somente por Cristo Jesus. Mas todo aquele que é salvo precisa pertencer à sua igreja, à noiva de Cristo, ao corpo de Cristo, que é a sua igreja. Não há salvação fora de Cristo. Mas quem é salvo não pode estar fora da igreja. Você precisa entender essa lição. Hoje, há uma teoria por aí que diz que você não precisa estar ligado ao corpo. Isso é mentira. Você precisa estar ligado à igreja de Cristo. Há um grupo que faz uso das redes sociais e da internet para dizer que eu e você não precisamos pertencer a nenhuma instituição religiosa, a nenhuma denominação, a nenhuma igreja para sermos considerados corpo de Cristo. Todavia, este grupo está errado. Afinal de contas, não estão observando o contexto das Escrituras Sagradas. Estamos falando aqui em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3 de 7 igrejas. Jesus nessas 7 igrejas encontra defeitos, encontra pecados, encontra erros, e ele se apresenta como a solução desses erros. Também ele elogia aqueles que têm atitudes corretas, atitudes fiéis. Não se engane, as igrejas, as instituições, as denominações não são o local perfeito. Afinal, elas são compostas por pessoas como eu e como você. Nós somos pecadores que fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus, pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós erramos, nós falhamos, mas nós nos arrependemos e pedimos perdão. E o Senhor Jesus Cristo é poderoso para nos perdoar. Deixe eu fazer uma analogia. A arca que Noé construiu, você consegue imaginar aquele local um local cheiroso? Você consegue imaginar aquele local um local bom? Você consegue imaginar aquele local um local agradável para ficar? Pare para pensar. O dilúvio do lado de fora, Noé e sua família do lado de dentro, cheio de animais dentro. Como que ele fazia a limpeza daquele local? Era um local fedido, era um local desagradável, mas era o único local que ele podia ser salvo da condenação. Você não pode ser salvo se não estiver em Cristo. Você não pode ser salvo se estiver fora da igreja de Cristo. A salvação é em Cristo, mas você precisa estar dentro da arca. A arca aqui representa a igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo faz uma analogia impressionante. Ele compara a igreja ao corpo de Cristo.
ele fala que nós somos os seus membros em particular. Se um membro for cortado, ele não pertence ao corpo e então ele morre. Então você não pode estar desligado da igreja de Cristo. Saiba que você vai encontrar defeitos e falhas em todas as igrejas. Todavia, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está usando os seus servos, falando através da sua palavra como nós devemos corrigir as nossas vidas. E estas cartas que foram enviadas às 7 igrejas são mensagens poderosas para mim e para você, para nós nos colocarmos diante de Deus como Ele quer que andemos. Vamos analisar algumas lições de Jesus para a sua igreja. Primeiro, dentro da mesma igreja ou comunidade há fiéis e infiéis. Portanto, se você ficar olhando para os infiéis, você vai se perder. Mas o texto bíblico diz que Paulo disse a Timóteo: Timóteo, seja exemplo dos fiéis. Então não olhe para quem está errando, olhe para quem está acertando. Paulo dizia: sede meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. Se alguém não está imitando a Cristo, não siga esse exemplo. A segunda lição que aprendemos é que nem sempre a igreja é aquilo que aparenta ser. Vou dar um exemplo. Esmirna era considerada uma igreja pobre, mas para Deus, aos olhos de Jesus Cristo, ela era uma igreja rica. Enquanto que Laodiceia era considerada aos olhos humanos como uma igreja rica, mas para os olhos de Jesus, ela era uma igreja miserável. Entenda, nem sempre aquilo que estamos vendo é aquilo que realmente é. O Senhor Jesus conhece a igreja por dentro e Ele tem uma mensagem específica para cada uma delas. Ele tem uma mensagem para mim e para você. A terceira lição que aprendemos é que o Senhor Jesus anda no meio das igrejas para dar oportunidade para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas confessem os seus pecados, para que abandonem os seus erros. O Senhor quer que as pessoas se voltem para Ele, mas se elas não se arrependerem, consequentemente virá o juízo. A quarta lição é que o Senhor Jesus conhece as nossas obras. E então Ele vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Ou seja, Ele tem vitória para aqueles que forem fiéis e permanecerem até o fim. A primeira carta foi endereçada à igreja de Éfeso. Então vamos ver o que está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Éfeso era a maior, a mais rica e a mais importante cidade da Ásia Menor. Hoje, o território da Ásia Menor está dentro da Turquia. Somente a ilha de Patmos está na Grécia. A população de Éfeso na época era de aproximadamente 250 mil pessoas. Tinha o maior porto que dava acesso à província da Ásia Menor. Tinha um teatro para aproximadamente 24 mil pessoas. Era o centro do culto a Diana. O templo de Diana foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Paulo fundou a igreja em Éfeso por volta do ano 52 d.C. na sua segunda viagem missionária. Durante a terceira viagem, Paulo retornou e ficou 3 anos nessa cidade. Começou a ensinar numa escola chamada Escola de Tirano, e ali o evangelho cresceu de tal forma, eles foram tão impactados com a mensagem do evangelho, que eles começaram a incomodar o comércio da deusa e do templo de Diana. A carta inicia tendo como destinatário o anjo da igreja. Está escrito assim:
ao anjo da igreja que está em Éfeso. Anjo aqui vem do grego sim, angelos, que na verdade significa mensageiro, que pode significar sim um anjo celestial. Todavia, analisando o contexto, a mensagem, a carta, não está sendo enviada para um ser celestial, e sim para um ser humano, para uma pessoa que era responsável pela administração daquela igreja. Ou seja, era uma carta endereçada ao pastor, ao presbítero, ao bispo, seja lá qual for o termo ou a expressão que você queira atribuir à pessoa que era responsável pela igreja naquele local. Então, todas as vezes que lermos ou ouvirmos esta expressão ao anjo da igreja, entenda-se ao responsável por aquela igreja, porque Deus cobra, sim, de quem é o responsável. Deus te deu um cargo, Deus te deu uma função, Deus vai cobrar de você o que você está fazendo. Deus vai endereçar a carta para você repassar à igreja. Deus vai cobrar de você porque você é o responsável por administrar a igreja de Deus. A quem é muito dado, muito é requerido. A carta começa com os elogios, e o primeiro deles é com relação à sua firmeza doutrinária. Ou seja, era uma igreja que combatia os falsos ensinos, era uma igreja fiel à palavra de Deus. Eles colocaram à prova os falsos apóstolos e detectaram que eles não eram verdadeiros, ou seja, eles não aceitavam o falso ensino. Eles estavam sempre vigilantes quanto ao ensino da palavra de Deus. A expressão puseste à prova, de Apocalipse capítulo 2, versículo 2, também pode ser traduzida como reprovaste. Reprovaste os falsos apóstolos, os falsos ensinadores e principalmente os nicolaítas. Observe, eles estavam analisando os ensinos de pessoas que se diziam apóstolos. Isso significa que eu e você precisamos analisar todo tipo de ensino que recebemos, independente da função eclesiástica. Se alguém se diz pastor, apóstolo, presbítero, não importa a função, nós temos que analisar. Porque muitas pessoas recebem ensinos passivamente porque acreditam ser aquela pessoa um apóstolo, acreditam ser aquela pessoa um pastor, mas nós temos que analisar todo tipo de ensino, independente da função eclesiástica. Aqui se provou que aqueles homens não eram verdadeiros, mas falsos apóstolos. A alusão aos nicolaítas tem fundo literal, ou seja, é verdadeiro. Tratava-se de uma seita gnóstica supostamente atribuída a um dos 7 diáconos de Jerusalém, ou seja, Nicolau de Antioquia, que apostatou da fé, negou a fé. Nicolau é uma palavra grega que significa o que conquista um povo. Eles pregavam um evangelho liberal, sem exigências, sem proibições. Eles queriam gozar o melhor da igreja e o melhor do mundo. Incentivavam o povo a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Ensinavam que o sexo antes e fora do casamento não era um pecado, ou seja, eles estimulavam a imoralidade. Veja, não podemos provar que Nicolau, um dos 7 diáconos de Jerusalém, tenha se apostatado, tenha negado a fé, porque não há outro texto bíblico que comprove isso. Aqui em Apocalipse cita apenas os nicolaítas, sem citar o seu fundador. Todavia, um dos pais da igreja, Irineu, afirmou que a seita dos nicolaítas tinha origem em Nicolau. Bom, o importante é analisar o que eles estavam ensinando. Eles eram uma seita gnóstica, e por serem gnósticos, diziam que tudo que era material era ruim, consequentemente o corpo era mau. Então eles diziam, tudo que você fizer por meio do seu corpo, se você comer, beber, encher a cara, se prostituir, fazer tudo que é coisa errada por meio do seu corpo, não tem problema. O importante é a sua alma e o seu espírito estar em paz com Deus. O importante é a parte espiritual. A parte material não tem problema, pode pintar e bordar, pode fazer o que quiser. E este ensino chegou à igreja de Éfeso. E graças a Deus, a igreja o rejeitou. A igreja foi firme, a igreja lutou, mostrando as evidências de que a Bíblia não concorda com este tipo de ensino. Infelizmente, há muitas pessoas hoje
que estão ressuscitando os ensinos dos nicolaítas, incentivando a prostituição, dizendo que não tem problema algum, que você pode viver uma vida de libertinagem, fazer o que quiser por meio do seu corpo. Isto não está certo. Nós somos salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E Paulo diz que não podemos fazer do nosso corpo, nenhum membro do nosso corpo, se unir com uma meretriz, se unir na prostituição. Então, nós somos o templo do Espírito Santo e precisamos ser conservados, como diz Tessalonicenses capítulo 5, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados até a vinda do nosso Senhor Jesus. Hoje, a igreja vive os mesmos dilemas, os mesmos desafios daquela época. Existem as coisas que as pessoas precisam ouvir, que a igreja precisa transmitir, e existem as coisas que as pessoas querem ouvir. Que tipo de evangelho está sendo pregado? Então analisemos este gráfico. Primeiro, as pessoas querem buscar a experiência, isso está errado. Mas o que elas precisam de fato é ouvir a verdade do evangelho. As pessoas hoje querem apenas a experiência e querem sentir. Eles não querem mais pensar nas coisas de Deus, deixar a sua vida ser renovada pelo seu entendimento. As pessoas querem apenas novidades, inovações. Elas não querem mais a doutrina e o ensinamento bíblico. As pessoas querem testemunhos eletrizantes que os levem à loucura. Eles não querem mais estudar a palavra de Deus. As pessoas, elas querem bênçãos de Deus, mas elas na verdade precisavam ter a comunhão com o Deus das bênçãos. Mas hoje as pessoas só querem a bênção e não querem o Deus da bênção. Querem apenas os milagres e não o Deus dos milagres. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre, mas é esta condição que vivemos hoje também. O segundo elogio para a igreja de Éfeso é que ela era uma igreja trabalhadora, uma igreja que estava envolvida na obra. Os seus membros estavam sempre envolvidos, não eram espectadores, eles trabalhavam, eles evangelizavam, eles faziam a obra de Deus de tal maneira que aquela comunidade foi abalada. O templo de Diana, o comércio sentiu quando as pessoas começaram a se converter e deixaram de comprar imagens e deixaram de alimentar aquele comércio voltado ao templo de uma deusa falsa. Veja, a vida cristã, cheia da graça de Deus, cheia de Deus, pode mudar uma sociedade. O terceiro elogio estava relacionado à perseverança no meio das tribulações. Era uma igreja que era perseguida porque não prestava culto ao imperador, porque não prestava o culto a Diana, porque eram fiéis a Deus e, consequentemente, eles eram pressionados pela sociedade. Eles sofriam, eram perseguidos, eram mortos, mas eles permaneciam fiéis a Deus. Apesar de todas estas boas qualidades, o Senhor Jesus repreendeu esta igreja por causa de um detalhe. Ela tinha muitas obras, mas lhe faltava o amor. Ela deixou o primeiro amor, ela deixou as primeiras obras. Então o Senhor Jesus a repreende para que volte ao primeiro amor. O apóstolo Paulo fala que ainda que tivesse todos os dons, mas se lhe faltasse o amor, nada seria. Então lhes faltava o principal, o amor de Deus nos seus corações. Talvez esta igreja se tornou tão insensível porque ela combatia com muita veemência os falsos ensinadores. Talvez neste combate às heresias, eles tenham endurecido o seu coração. Então, meus irmãos, nós precisamos ser firmes, mas não perder o amor. Nós precisamos ser fiéis sem perder o amor de Cristo Jesus. Então o Senhor Jesus recomenda que eles voltem às primeiras obras, voltem a praticar o primeiro amor, e então eles serão abençoados. Fazendo uma síntese, um resumo desta igreja, chegamos às seguintes conclusões. Primeiro, ela era uma igreja pura, mas o seu combate às heresias a tornou insensível, de forma a perder o seu primeiro amor. O conselho do Senhor Jesus para esta igreja foi arrepender-se e voltar-se às primeiras obras. Como consequência do seu arrependimento, como consequência de tudo isso, ela poderia receber o privilégio, a promessa de comer da árvore da vida. A segunda carta foi enviada à igreja de Esmirna. Vamos analisar o que está em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu.
Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Antes de analisar o texto bíblico, vamos observar alguns detalhes sobre esta cidade. O nome Esmirna é derivado de mirra, uma erva amarga, e combina com a situação da igreja perseguida. Esmirna era a cidade mais bela da Ásia Menor, rivalizava com Éfeso. A cidade era uma cidade comercial onde ficava o principal porto da Ásia Menor. Em Éfeso ficava o maior porto, mas aqui nós tínhamos o principal. Era a única cidade sobrevivente. Hoje ela se chama Izmir, lá na Turquia, e tem aproximadamente 255 mil habitantes. No Monte Pagos havia muitos templos aos principais divindades como Cibele, Zeus, Apolo, Afrodite e Esculápio. Esmirna foi uma cidade que morreu e ressuscitou. Vamos explicar isso melhor. Ela foi fundada no ano 1000 a.C. como uma colônia grega, mas foi destruída completamente pelos lídios por volta do ano 600 a.C. Ela só foi ressurgir no ano 200 a.C., quando Lisímaco a reconstruiu e a tornou a cidade mais bela da Ásia Menor. Quando Jesus se apresenta para essa cidade, para esta igreja, ele diz para os membros daquela igreja que Jesus era aquele que estivera morto, mas que agora estava vivo, e vivo para todo sempre. Era uma linguagem que todos os habitantes daquela cidade entendiam. Então, nós vamos ver muito disso. Durante as cartas, o Senhor Jesus chama a atenção para aquilo que é do dia a dia deles, para lhes chamar a atenção, para prestarem atenção à mensagem do Evangelho. Jesus, enquanto esteve conosco, contava parábolas, mensagens do dia a dia, para despertar um ensinamento espiritual para cada situação. Havia muitos contrastes nessa cidade. Analise comigo. Era uma igreja pobre numa cidade muito rica. Era uma igreja que enfrentava a morte numa cidade que havia morrido e ressuscitado. Era uma igreja fiel a Cristo na cidade que era mais fiel ao Império Romano. Era uma igreja vitoriosa na cidade dos Jogos Atléticos. Os jogadores lutavam por uma coroa de louros, enquanto que Jesus promete para essa igreja a coroa da vida. Ela era uma igreja sofredora, perseguida, pobre, caluniada, aprisionada, enfrentando a própria morte. Mas ela foi fiel. E esta é uma das poucas igrejas que só recebeu o elogio de Jesus. Não tem uma palavra de crítica direta, de pecado, sendo apontado nesta igreja. O Senhor Jesus só a elogia. O Senhor Jesus só lhe dá palavra de incentivo e de ânimo. Só para você ter uma ideia do tamanho do problema e da tribulação que esta igreja enfrentou, em uma única ocasião, lá de cima do Monte Pagos, foram precipitados 1.200 crentes de uma única vez, foram mortos. Numa segunda perseguição, foram mortos mais 800. Ou seja, 2.000 membros desta igreja foram assassinados, sendo jogados do monte de alto a baixo. E embora tudo isso, os demais crentes permaneciam fiéis a Jesus. 50 anos após o recebimento desta carta, a igreja de Esmirna experimentou a morte do seu dirigente, a morte do seu pastor, do bispo de Esmirna. Policarpo, com 86 anos de idade, se recusou a reconhecer César como Senhor, se recusou fazer aquilo que os seus perseguidores lhe obrigaram, e então eles queriam que ele amaldiçoasse a Cristo, ao que ele respondeu uma das frases mais lindas da fé cristã. Ele disse o seguinte: eu tenho servido Cristo por 86 anos,
e ele nunca me fez nada de mal. Como posso blasfemar contra meu rei, que me salvou? Eu sou um crente. E ali ele foi queimado vivo, mas permaneceu seu testemunho para toda a história. Ele foi fiel até a morte e vai receber a coroa da vida. Dentro desta carta, há uma expressão que nos choca bastante. A expressão sinagoga de Satanás. Sinagoga era um local em que os judeus se reuniam para aprender da palavra de Deus, da Torá, para discutir as leis de Deus, para receber as leis de Deus. Mas a expressão aqui, sinagoga de Satanás, quer dizer que muitos judeus, uma comunidade influente daquela região, estava influenciando os romanos para perseguirem os cristãos, a ponto dos cristãos serem mortos por sua fé. Os judeus não gostavam dos cristãos e, em decorrência disso, começaram a trazer calúnias. E isso foi muito mal, pegou muito mal, ao ponto de João, quando escreveu, dizer sinagoga de Satanás, associar aqueles que estavam mentindo às ações do diabo, que de fato é acusador, é mentiroso, contra a igreja de Deus. Uma expressão que ficou muito forte, porque sempre que você ouve a palavra sinagoga, você associa aos judeus. E aqui ele estava associando a judeus maldosos, a judeus que não criam em Cristo. O evangelho começou entre os judeus, os 12 apóstolos eram judeus, o apóstolo Paulo, ele era judeu, mas infelizmente muitos deles decidiram matar os cristãos, decidiram perseguir o Cristo, o Senhor, o Messias de Israel. Vamos fazer uma síntese dessa igreja. Ela era a igreja perseguida. E embora toda perseguição, ela não deveria temer as coisas que viriam sobre ela. Esse foi o conselho. E por causa disso, ela recebeu a promessa que ela não passaria pela segunda morte. Ela receberia a coroa da vida. E o que significa essa segunda morte? Significa a morte eterna. Significa que eles estavam recebendo a salvação final de Deus. A terceira carta foi enviada à igreja de Pérgamo. Vamos analisar o que está escrito em Apocalipse 2, versículos 12 em diante. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Analisemos alguns detalhes históricos e culturais. O nome Pérgamo significa casado. A igreja está comprometida com Cristo. Historicamente, era a cidade mais famosa da Ásia Menor. Ela começou a se destacar depois da morte de Alexandre o Grande, em 333 a.C. Ela se tornou a capital da Ásia Menor por 400 anos. Foi um importante centro cultural e, neste aspecto, superou Éfeso e também Esmirna. Ela tinha uma biblioteca com mais de 200.000 pergaminhos, sendo a segunda maior biblioteca do mundo, perdendo apenas para Alexandria, no Egito. É bem provável que você já ouviu falar em pergaminho, um material que foi utilizado para escrita, e o nome pergaminho vem de fato desta cidade. Eu vou ler para você esta história, que é muito curiosa. O pergaminho foi inventado em Pérgamo por causa de uma briga política. O material mais utilizado para escrita era o papiro, que era produzido lá no Egito.
No século 3 a.C., Eumênides, rei de Pérgamo, resolveu transformar a biblioteca de Pérgamo na melhor biblioteca do mundo. Convenceu então Aristófanes de Bizâncio, que era o bibliotecário de Alexandria no Egito, ou seja, era o bibliotecário da maior biblioteca do mundo. Convenceu a vir a Pérgamo. Por causa disso, Ptolomeu, rei do Egito, revoltado, embargou o envio de papiro para Pérgamo. Ele fez um bloqueio, não entregava mais papel para Pérgamo. Então, a população de Pérgamo se viu numa situação intrigante. Eles queriam ter a melhor biblioteca do mundo, mas não tem papel, como que vai escrever? Então, a população de Pérgamo teve que achar outra saída. Então eles inventaram o pergaminho com couro alisado, que depois veio a superar o próprio papiro. Veja como são as questões políticas e o ciúme, a vaidade no coração do ser humano. Quando alguém tentou fazer algo melhor, o outro, vou impedi-lo, vou criar obstáculos. Mas ao criar obstáculos, não fornecendo o papiro, foi então criado o pergaminho, um material que se tornou até mesmo mais durável do que o próprio papiro. No aspecto religioso, a cidade de Pérgamo era um centro de peregrinação, porque lá havia um templo ao deus Esculápio, o deus da cura, ou Asclépio. Muitas pessoas iam a Pérgamo em busca da cura. Interessante notar que, além disso, ela tinha um templo a Zeus, que foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Neste culto de Esculápio, que era o deus serpente, o deus da cura, também chamado de o Deus Salvador, as pessoas do mundo todo iam a Pérgamo em busca da cura. E até hoje, o símbolo da área da saúde é a serpente enrolada no bastão. Este era o símbolo do deus Esculápio, uma serpente enrolada no bastão. E a medicina tomou este símbolo e tem usado até os dias de hoje. Seja qualquer área da saúde, você vai ver que o símbolo, o logo, tem sempre uma serpente relacionada. No aspecto político-religioso, a cidade de Pérgamo ganhou destaque a partir do ano 29 a.C., porque foi lá onde foi erguido o primeiro templo ao imperador vivo. Começou então o culto ao imperador Augusto, e também havia o templo para a deusa Roma. Pérgamo era um centro de adoração ao imperador, por isso que tinha muitos templos pagãos. Os romanos eram muito supersticiosos e eles também tinham muitos deuses. Consequentemente, a cidade de Pérgamo, por esta relação próxima com Roma, ela tinha muitos templos. Quando o Senhor Jesus enviou esta mensagem à igreja, ele mencionou que lá, nesta cidade, havia o trono de Satanás. Vamos analisar um pouco mais em detalhes. Uma vez por ano, os súditos deveriam ir ao templo de César, do imperador, e queimar incenso dizendo: César é Senhor, Kyrios em grego. Depois podiam ter qualquer religião. Todavia, os cristãos só reconheciam a Jesus Cristo como Senhor, como Salvador. Por isso, eles eram considerados insubordinados e uma ameaça ao Estado. Todo esse sistema religioso que imperava na cidade, não somente o culto do imperador, mas também a Esculápio e a outros deuses que havia lá, tudo isso, todo esse sistema religioso, esse panteão de deuses, representava o trono de Satanás. Havia um sistema que imperava, que comandava, que dominava, e qualquer um que recusasse fazer o culto ao imperador era perseguido. Então os cristãos, por reconhecerem somente a Jesus Cristo como Senhor, eles eram os mais afetados nesse período. O texto bíblico de Apocalipse nos informa que esta igreja permaneceu fiel, mesmo depois da morte do seu pastor Antipas, a fiel testemunha. Tertuliano nos conta que ele foi morto sendo colocado dentro de um touro, dentro de um boi de bronze. E então acenderam fogo, e ele lá dentro, amarrado, preso. Esse boi, esse touro, esquentou a tal ponto de ficar vermelho, e Antipas morrer torrado, morrer asfixiado, morrer sufocado lá dentro. O inimigo, Satanás, percebeu que não podia vencê-los através da perseguição, porque mataram Antipas, mataram o pastor e mesmo assim eles permaneceram fiéis. Mataram outros cristãos, eles continuavam fiéis. Então ele usou outra estratégia.
ele começou a usar a estratégia da sedução, a estratégia de misturar as doutrinas, a estratégia dos falsos profetas infiltrados dentro da igreja. A perseguição do lado de fora não estava tendo efeito, então ele começou a movimentar-se dentro da igreja. Este é um perigo muito grande. O texto de Apocalipse nos informa que dentro da igreja havia pessoas que estavam agora seguindo a doutrina de Balaão. Mas quem foi Balaão? Balaão foi um profeta do Antigo Testamento. No período do Êxodo, quando os israelitas tinham saído do Egito, estavam peregrinando pelo deserto até chegarem à terra prometida. Naquela ocasião, Balaque o contratou para que ele amaldiçoasse o povo de Deus, o povo de Israel, porque Balaque tinha medo dos israelitas. Mas quando Balaão tentou amaldiçoá-los, Deus não permitiu. Por causa disso, Balaão orientou Balaque a organizar uma grande festa, um grande banquete, com muita comida, mas comida e bebida sacrificada aos ídolos. Também trouxesse as mulheres, as prostitutas. Enquanto o povo estava festejando e bebendo, os israelitas ali estariam pecando contra o seu Deus, se contaminando com as mulheres estranhas, se contaminando com a bebida, se contaminando com a comida consagrada aos ídolos. Em decorrência dos seus pecados da prostituição, Deus então os castigaria. Então não precisava Balaão amaldiçoar, porque o próprio Deus de Israel, ao ver a situação do povo pecando contra Deus, desobedecendo a Deus, a ira de Deus se acenderia contra Israel. Então, dentro desta igreja, tinha pessoas que estavam ensinando a colocar tropeços na vida dos outros, ensinando os outros a caírem, a pecarem. Trazendo este ensinamento para dentro da igreja de Pérgamo, havia pessoas que estavam seguindo estes conselhos, estavam criando situações, estavam criando condições para que os outros caíssem, estava colocando tropeço na frente dos outros, armando armadilhas para que os outros caíssem e pecassem contra Deus. Infelizmente, há pessoas maldosas, e aqui diz que há pessoas maldosas inclusive dentro da igreja, e é isto que Jesus Cristo está vendo e está repreendendo esta igreja. Nós temos que tomar cuidado com os ensinamentos que recebemos. Aquilo que é pecado continua sendo pecado. Não podemos desvalorizar aquilo que Deus nos ensinou. Nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus. Não podemos nos conformar com este mundo. Aquilo que está se tornando normal aí fora não pode se tornar normal dentro da igreja. A corrupção, o homossexualismo, o divórcio, a prostituição não podem ser tratadas como sendo normais. Continua sendo pecado abominável diante de Deus e vão sofrer as consequências por seus pecados. Balaão não sujou suas mãos, mas ele ensinou os outros a sujarem por ele. Tem muitas pessoas que agem dessa forma e Deus trará juízo a todos estes. O segundo problema foi a doutrina dos nicolaítas. Aquela doutrina que a igreja de Éfeso havia rejeitado, a igreja de Pérgamo abraçou. Junto com a doutrina de Balaão estava instituída a corrupção moral. A corrupção bíblica estava instaurada dentro da igreja de Pérgamo. Veja, a doutrina de Balaão ensinava a colocar tropeços, a empurrar as pessoas para o erro, enquanto que a doutrina dos nicolaítas, de fato, dizia que não tinha problema você pecar, não tinha problema você se prostituir. Então, juntando essas duas doutrinas, a igreja estava entrando num buraco sem fim. Todavia, o Senhor chama a atenção de todos para um fato: o fato da tolerância com o pecado. O fato de tolerar essas doutrinas dentro da igreja. Enquanto Éfeso rejeitava veementemente e tornou-se até mesmo insensível, aqui parece que eles tinham um amor tão grande que não podiam repreender ninguém, que não podiam falar a verdade, que não podiam deixar as pessoas tristes. Nós temos que tomar cuidado com este evangelho que não confronta, com este evangelho que passa a mão na cabeça das pessoas que estão em pecado. Nós precisamos sim falar o evangelho, falar a verdade, levá-las ao arrependimento, porque o Senhor quer perdoar, o Senhor quer restaurar. Enquanto estivermos passando a mão na cabeça de pessoas em pecado, elas vão cada vez mais para o buraco, elas vão para o inferno. Se ao seu redor hoje está imperando a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas, a recomendação bíblica é esta: arrepende-te. O Senhor chamou a atenção daquela igreja para que houvesse arrependimento. Ainda há esperança.
Se houver arrependimento, o Senhor perdoa. O Senhor é grande em misericórdia, o Senhor é grande em amor, o Senhor é grande em perdoar. Mas arrepender-se significa mudar de atitude. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Arrepender-se é mudar de mente, é metanoia, significa mudar o seu caminho, é converter-se de verdade. O juízo vai recair sobre a cabeça daquele que está errando, mas a igreja não pode se calar. A igreja precisa se levantar e não tolerar o pecado. Embora tivesse tantos problemas como acabei de mencionar, a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas, ainda havia um povo fiel. E para estes, o Senhor prometeu dar-lhes uma pedra branca e nela escrita um novo nome. Mas quais são os significados desta pedra branca? Naquela época, historicamente falando, havia 3 significados. O primeiro deles é: esta pedra era utilizada nos tribunais. O juiz tinha pedras brancas e pedras pretas. Quem recebesse a pedra branca estava absolvido, estava perdoado. Então quem se arrepende dos seus pecados, ele é absolvido e vai receber a pedra branca. Mas se ele não se arrepende, ele receberá a pedra preta, a pedra da condenação. Dentro dos jogos públicos, os vencedores também recebiam pedras brancas com seus nomes, tendo o direito de uma aposentadoria vitalícia do governo. Isso era dentro dos Jogos Olímpicos, naquele Império Romano. Também significava passe livre, o direito de ir e vir. No império que a maioria das pessoas eram escravas, quem ganhasse este direito estava praticamente livre, estava ganhando a sua carta de alforria. A 4ª igreja é a igreja de Tiatira. Apocalipse capítulo 2, versículo 18 em diante. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas, ou toleras, Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Algumas considerações sobre Tiatira. Seu nome significa quem sacrifica sempre. É a carta mais extensa enviada a uma igreja. Tiatira é a cidade menos importante de todas as 7, todavia estava na rota do comércio entre Europa e Ásia. Sua importância então se dava devido à sua localização geográfica. Era a sede de vários grêmios do comércio, como por exemplo, do comércio de lã, de couro, de linho, de bronze, dos tintureiros, de alfaiates, vendedores de púrpura, entre outros. Esses grêmios tinham algumas finalidades de proteção mútua, benefício social e recreativo. Tiatira, à semelhança de outras igrejas, estava enfrentando um problema interno, a sedução interna, falsos ensinos. Vejamos mais alguns detalhes. Não há relatos de grande perseguição em Tiatira. O problema estava dentro da igreja. Para ser comerciante, precisava fazer parte dos grêmios que tinham uma divindade. Nas reuniões desses grêmios, haviam banquetes sacrificados aos ídolos e muita prostituição. Jezabel começou a ensinar que não tinha problemas fazer parte desses grêmios e dessas práticas em nome da prosperidade financeira.
qualquer um que olhasse a igreja do lado de fora, veria uma igreja vibrante, amorosa, cheia de muitas pessoas e próspera financeiramente. Jezabel se infiltra na igreja e começa a ensinar que não há problemas em participar das práticas comuns do mundo. Não tem problema se misturar. Fique à vontade, participe das mesmas questões que o mundo pratica. Coma, beba, se prostitua, faça o que eles fazem, seja amigo deles, participe dos seus lucros, participe de suas tramóias, participe de sua corrupção, seja moral ou espiritual. Ela começou a levá-los para longe de Deus. O problema desses grêmios, dessas reuniões que acontecia na cidade de Tiatira, é que eles aconteciam às escondidas. Afinal de contas, lá eles combinavam os lucros, como venderiam, como enganariam as pessoas. Lá eles praticavam coisas ilícitas, eles se prostituíam. E Jesus Cristo se apresenta a esta igreja como sendo aquele que tem os olhos como chama de fogo, como aquele que conhece as coisas que estão no oculto. Então aquilo que as pessoas tramam, aquilo que as pessoas combinam em segredo, o Senhor Jesus está vendo. Todos os negócios escusos, todos os negócios ocultos, todos os pecados escondidos, o Senhor Jesus está vendo. Nada vai passar diante dos seus olhos. Além disso, o Senhor Jesus disse para aquela igreja que Ele não só conhece as obras, mas Ele também conhece as intenções, aquilo que ainda não foi praticado. Então nada passará despercebido diante dos olhos do Senhor. O salmista orou pedindo que Deus o sondasse, que Deus olhasse para dentro dele, se havia algo em suas intenções, em seus pensamentos, em seus desejos que não era bom, que o Senhor o guiasse pelo caminho direito, pelo caminho eterno. O Senhor Jesus também disse para esta igreja que Ele conhece 3 tipos de pessoas dentro da mesma igreja. Ou seja, nesta igreja tinha pessoas fiéis, os remanescentes, aqueles que permaneciam na palavra, aqueles que não foram contaminados. Mas na mesma igreja também havia aqueles que eram os tolerantes, aqueles que abraçam a causa, aqueles que fecham os olhos fingindo não ver nada. E tinha um terceiro grupo, que eram as pessoas que eram os pecadores conscientes, aqueles que se entregaram ao pecado, aqueles que se entregaram à imoralidade, à doutrina de Jezabel. Apesar de todo o problema que Jezabel estava causando dentro daquela igreja, ainda assim haviam pessoas fiéis que trabalhavam e exerciam o amor. Era uma igreja que as suas últimas obras eram mais do que as primeiras. Esta igreja superou a igreja de Éfeso em termos do amor, porque ela estava de fato praticando obras de amor para alcançar almas perdidas para Cristo. Embora esta igreja pudesse ter um culto vibrante, pudesse ser uma igreja muito abençoada em termos de amor, em termos de obras, ela era uma igreja tolerante com o pecado. E aqui vem a repreensão de Deus, a repreensão do nosso Senhor Jesus Cristo para esta igreja. Enquanto Éfeso não podia suportar os homens maus e falsos ensinos, Tiatira tolerava uma falsa profetisa chamada Jezabel, seus ensinos e suas práticas pecaminosas. O nome Jezabel significa puro, mas a sua vida e conduta negavam seu nome. Era totalmente oposto. Tem pessoas que têm nome de que está vivo, mas está morto. O nome Jezabel, que absurdo, significa puro. Mas todas as vezes que ouvimos este nome na Bíblia, lembramos de algo corrupto, lembramos da idolatria, lembramos do pecado, lembramos da prostituição. Como tem pessoas que conseguem mudar o significado do seu nome. O seu nome, o rótulo diz uma coisa. O rótulo de Jezabel era, ela é pura, mas era totalmente o contrário. Que você não tenha nome de quem está vivo, mas está morto. Que você não tenha nome de crente e seja um infiel. Que você não tenha nome de cristão e seja um ímpio. A igreja abriu as portas para essa mulher. Ela subia ao púlpito da igreja, exercia a docência, o ensino e induzia os crentes ao pecado. Irmãos, para quem estamos franqueando as oportunidades e o púlpito das nossas igrejas? Quem são as pessoas que estão ensinando nas nossas igrejas? Nós precisamos analisar. Não podemos entregar o púlpito a qualquer um que não tem uma vida com Deus, que vai levar as pessoas ao relativismo moral, ao pecado. Quem são as pessoas que estão pregando nos púlpitos das nossas igrejas? Hoje há muito carisma e pouco caráter. Aqui
Jezabel tinha nome de quem era pura, mas vivia uma vida torta. Que Deus guarde a igreja brasileira. Que Deus guarde a sua igreja em todo o mundo. Uma lição importante que aprendemos é que, embora todos os pecados já mencionados, o Senhor Jesus ainda continua dando oportunidade, tanto para Jezabel, quanto para as pessoas que ela enganou. Oportunidade de arrependimento, oportunidade de mudarem o seu caminho. Mas tem pessoas que não sabem aproveitar as oportunidades que recebem. Não se arrependem, não se voltam para Deus. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa geração, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que possamos saber e reconhecer o tempo da nossa visitação, o tempo em que o Senhor está falando conosco, que possamos estar com os ouvidos atentos para ouvir a voz do Espírito Santo. Veja, todas as cartas terminam com esta frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem de uma igreja servia para as demais. O Espírito Santo estava falando para as igrejas. Ele não estava falando somente para uma, ele está falando para mim, ele está falando para você. Antes de Jesus trazer o juízo, ele dá a oportunidade do arrependimento. Os que rejeitam o arrependimento serão condenados. Os que permanecem fiéis serão recompensados. Você não perde em ser fiel, ainda que pareça que você esteja sozinho. Mas quem está com Deus é a maioria, porque o Senhor é quem vai ganhar todas as batalhas. Aqui neste quadro, você tem um resumo daquilo que acabamos de estudar. Nós estudamos 4 igrejas das 7. O capítulo 2 de Apocalipse tratou de 4 igrejas. Na próxima aula, veremos as outras 3 que faltaram. Que a mensagem enviada para as igrejas da Ásia possam ter efeito na minha vida, na sua vida, na minha congregação, na sua congregação. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós, que possamos nos arrepender quando estivermos errados e buscar a graça e a misericórdia do Senhor para alcançarmos as bênçãos prometidas em cada uma dessas cartas. Que Deus abençoe a sua vida.